Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Voltamos no meio da semana, ficamos sem aula segunda e terça, mas foi por um motivo de força maior. Em inglês eu diria o seguinte: I got a pink eye. Pink eye é um termo, mas talvez você conheça isso como conjunctivitis. Yeah, e por incrível que pareça eu peguei isso só em um olho. Agora ele tá bom, esse olhinho aqui já tá zero, agora já tá tranquilo. Eu não queria passar isso pra vocês, então resolvi não fazer vídeo na segunda e na terça. Anyways, lembra daquela história da deportação do Abrego Garcia, que foi considerada ilegal e o governo falou, é verdade, foi ilegal, mas a gente não pode fazer nada. Daí a juíza decretou que vocês como governo terão que trazer o Abrego de volta até a meia-noite daquele dia, se eu não me engano foi segunda ou terça-feira passada. A gente fez aulinha sobre isso, ó. Tá aqui no card, caso você queira entender um pouquinho melhor o começo dessa história. Hoje a gente vai entender um pouquinho não do desfecho, porque parece que ainda não terminou, mas a gente vai ver aí o que está acontecendo ainda sobre essa história que está se desenrolando. Então, se você já é do canal aqui, já vai deixando o seu like, você já conhece as aulas, já sabe aí que você vai aprender umas coisas legais hoje. Hoje tem vídeo, então hoje vai ser uma notícia que a gente vai praticar um pouquinho dos nossos ouvidos também. Confere aí também se você já está inscrito no canal, mas se você não conhece o canal, se você não é daqui ainda, a primeira vez que está aqui nesse vídeo, não deixa o like, não se inscreve, assiste a aula, se a aula te agregar. Se a aula trouxer um conhecimento aí legal para você, se você melhorar o seu entendimento, aprender um vocabulário bacana, aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você não ferra o seu algoritmo. Vamos lá então, without further ado, let's get started. Vamos lá então, galera, se você tiver um fonezinho aí para você colocar, ficar um pouquinho mais imerso na nossa aula, aí te aconselho a colocar, bacana para tirar as distrações. Também para tirar as distrações, olha só que loucura, existe algumas funções no celular que chama aí função de DND, né? Aqui é Do Not Disturb, não perturbe, no meu tem, então é como se fosse um modo vibrador sem vibrar, modo avião, porque aí não chega mensagem, ninguém vai encher o seu saco durante a aula. Você pode, obviamente, fechar o seu WhatsApp se estiver aberto aí no computador, seu Instagram, tudo que tire a sua atenção agora não é legal para a nossa aula. Aconselho hoje, especificamente na nossa aula de hoje, que você anote. Por quê? Porque hoje a gente não vai ter nenhuma tradução aqui na tela para que você possa ver, aquele suporte visual que a gente sempre tem, e a gente também não vai ter o nosso quadro. Então, todas as explicações serão dadas aqui, ó, da minha boca, enquanto a gente pausa, assiste e vai fazendo uns comentários aqui e ali, para que a gente possa estudar em um período menor, um conteúdo um pouquinho mais denso, combinado? Então eu aconselho vocês aí a anotarem. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer? A gente vai assistir um pouquinho, a gente pausa, a gente comenta sobre as palavras, assiste mais um pouquinho e aí assim a gente vai até chegar no final. Ela tem bastante palavra, bastante informação e bastante coisa legal pra gente aprender aqui hoje. Vamos lá então, vamos assistir aí este primeiro pedaço. Caso você queira já ir acompanhando as legendinhas, está aqui embaixo, caso você queira se desafiar e olhar só pro rosto do cidadão, né? Então você você olha só para essa cara maravilhosa, sensacional desse senhor aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, let's go. Good morning, George. It's a nightmare scenario here. The Trump administration admits it mistakenly deported Kilmer Abrego Garcia to that notorious prison in El Salvador, and now they say the U.S. is powerless to get him back, despite an order upheld by the Supreme Court to bring him home. Good, nice to say here, take a look. A gente tem uns connected speech bem legal aqui, ó. Esse aqui eu costumo sempre mencionar pra vocês, né? Esse H cai fora, então ele não fala get him back, ele fala get him back. Get him back. Fica difícil, ele fala ligeiro, então tem bastante connected speech aí. Aconselho que depois de você entender as palavras que você não conhece aqui, que você volte e assista algumas vezes. Lá no final a gente assiste mais uma vez tudo junto também, né? Mas você fazer esse exercício ativamente durante a aula, reassistir, pausar, assistir de novo, é sempre muito bom para você melhorar o seu entendimento. Vamos lá então, vamos entender o que tá rolando aqui, ó. Ele fala o seguinte: Good morning, George. It's a nightmare scenario. Bom dia, George, que era o outro cara que tava falando com ele ali, né? Ele fala, é um cenário, nightmare is a bad dream, nightmare, aqueles sonhos ruins, aqueles pesadelos. Então é um cenário de pesadelo, é um cenário desesperador.
The Trump administration admits it mistakenly deported Kilmar Abrego Garcia to that notorious prison in El Salvador. O Trump administration, a gente sempre comenta aqui, administration seria em português a administração Trump, literalmente, mas a gente fala aqui no Brasil o governo, né? O governo Trump, o governo Dilma, o governo Lula, o governo Bolsonaro, assim por diante. Admite que ele erroneamente, mistake é um erro, mistaken é errado, mistakenly é erroneamente, deportou o Kilmar Abrego Garcia para aquela Notorious Prison in El Salvador. O que é Notorious? Notorious é famous for being bad. Então é famosa por ser ruim. Notória, aquela notória prisão em El Salvador. E agora, and now they say the US is powerless. E agora eles dizem que os Estados Unidos é powerless. Power é poder, né? Quando a gente tem esse less aqui no final, quer dizer que não tem nada disso. Então seria powerless, seria sem poder nenhum, impotente. Então os Estados Unidos agora está impotente, não tem poder nenhum to get him back, de trazê-lo de volta. Deportaram e agora eles não conseguem trazer de volta porque ele está preso em El Salvador. Para quem assistiu a parte 1 já está por dentro dessa parte. A gente poderia pegar esse powerless e mudar para powerful. Se powerless é sem power, powerful é cheio de power. Então seria poderoso, né? São dois sufixozinhos legais. O less diz que não tem nada disso e o full diz que está cheio disso. Então eles não têm poder nenhum para trazê-lo de volta, despite an order upheld by the Supreme Court to bring him home. O despite, uma boa tradução pode ser apesar de. Apesar de, an order upheld by the Supreme Court to bring him home. O que é esse upheld? Para entender esse upheld, rapidinho, a gente descobriu que lá atrás quem deu a primeira ordem para o Abrego Garcia voltar, né, para a administração do Trump, o governo Trump, foi uma Federal Courts Decision. Foi uma decisão de uma corte federal. Então, quando você upheld uma outra decisão, você está sustentando. Aqui é a Suprema Corte que ela está sustentando uma decisão da Corte Federal. Entendeu? Então, olha só. Powerless to get him back despite an order upheld by the Supreme Court to bring him home. Então, o governo dos Estados Unidos, ele não tem poder nenhum para trazê-lo de volta, apesar de uma ordem sustentada pela Suprema Corte de trazê-lo de volta. Então, a Corte Federal deu a ordem. Eu não lembro mais o nome da juíza lá, né? Na aula a gente comenta. E aí a Suprema Corte, ela sustentou, ou seja, ela falou de novo, ó, você vai ter que trazer esse cara aí de novo, não tem jeito. Vamos lá, vamos ver mais um pedacinho aqui, mais esse parágrafo. I'm gonna play the video, 1, 2, 3, let's go. This is Kilmar Abrego Garcia, a Salvadoran migrant, husband and father living in Maryland, languishes in that notorious Salvadoran prison despite a court order that the administration must bring him back to the U.S. Ok, this is Kilmar Abrego Garcia, a Salvadorian migrant. Esse é o nomezinho difícil também, né? Kilmar Abrego Garcia. Kilmar Abrego Garcia. Um migrante de Salvador. Olha só, migrant is a person that travels to a different country or a different place very often in order to find work, né? Então ela vai para outro país para que, geralmente, né, comumente, para conseguir trabalho. Então, ele era um migrant, husband and father, living in Maryland. O migrante, ele era marido, ele era pai, vivendo em Maryland. Languishes in that notorious Salvadoran prison, despite a court order that the administration must bring him back to the US. Aqui repete um pouco, né? Mas essa palavra languishes, o que é languishes? Languishes is to exist in an unpleasant or unwanted situation, often for a long period of time. Então é quando você está numa situação ruim, você existe, você está inserido numa situação ruim, né? Uma situação que você não queria estar, geralmente por um período de tempo longo. Então você padece, você
em alguns casos pode ser apodrece. Sabe quando a gente fala assim, ó, tá apodrecendo na cadeia? Então pode funcionar aqui, ó. Então ele está apodrecendo naquela notória prisão de Salvador. Ou então ele está padecendo naquela notória prisão salvadoriana. Cara, não é assim não, tô brincando. Despite a court order that the administration must bring him back to the US. Apesar de uma ordem da corte que o governo deve trazê-lo de volta para os Estados Unidos. Vamos lá, mais um pedacinho aqui. Agora este paragraph. Vamos lá. The government claims Abrego Garcia is a member of the MS-13 gang, but a federal judge said last week they have offered no evidence to back that up, and he has no criminal record here or in El Salvador. And the Supreme Court last week unanimously ruled that the U.S. government must facilitate Abrego Garcia's return, calling his removal illegal. Good, nice. The government claims Abrego Garcia is a member of the MS-13 gang. O que é claims? Vamos falar do claims também. Claim, quando você claim, você diz que alguma coisa é verdadeira, que você diz um fato, né? Você fala de um fato. Ou seja, a gente pode falar que seria uma boa tradução, afirma ou alega. Então o governo alega que o Abrego Garcia é um membro do MS-13 Gang, a gangue MS-13, é o nome da gangue, tipo, sei lá, tem PCCs, faz a lista aí, que aqui no Brasil tá cheio. But a federal judge said last week they have offered no evidence to back that up. Mas, então, o governo disse que ele é um membro da gangue, mas a juíza federal disse na semana passada, inclusive naquela matéria que a gente estudou, que ou seja, o governo ofereceram evidência nenhuma para back that up, para suportar, para apoiar, para confirmar aquilo. Então, eles falaram que o cara é da gangue, mas eles não ofereceram evidência para back that up, para confirmar isso, entendeu? Para confirmar essas afirmações. And he has no criminal record here or in El Salvador. And the Supreme Court last week unanimously ruled that the U.S. government must facilitate Abrego Garcia's return, calling his removal illegal. He has no criminal record here or in El Salvador. Ele não tem a ficha criminal, criminal record, ó, ficha criminal, tá? Aqui nos Estados Unidos ou em El Salvador. Então, loucura, né? Falar que o cara é da gangue, mas ele não tem ficha criminal nem aqui nem no El Salvador. E a Corte Suprema, last week, na semana passada, unanimously ruled that the US government must facilitate, olha só, unanimamente, tem em português essa palavra difícil, em inglês é unanimously, difícil. Fala devagar aí que você consegue. Ruled. O que é o ruled? O rule é uma regra. O rule tem vários sentidos, né? Pode ser governar, mas o rule também é o seguinte, ó. To officially decide something. Oficialmente decidir alguma coisa, especialmente quando é uma coisa legal, uma regra, uma lei, alguma coisa nesse sentido. Então seria algo como determinar, né? Então a Suprema Corte unanimamente determinou that the US government must facilitate, que o governo dos Estados Unidos deve facilitar Abrego Garcia's return, a volta do Abrego Garcia, calling his removal illegal, chamando a sua deportação, a sua remoção de ilegal, dizendo que aquilo ali era ilegal. Ah, então a Suprema Corte disse que aquilo ali era ilegal. Vamos lá, mais um pedacinho. Agora o parágrafo é grande, tá? Vamos lá. Trump at first said he'd abide by the Supreme Court's ruling. If they said to bring him back, I would tell them to bring him back. Now the administration says their hands are tied. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. But in the Oval Office, the president of El Salvador made clear he's got no plans to send Abrego Garcia back to the U.S. How can I return him to the United States? Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, the question is preposterous. Ok, vamos parar por aqui, vamos deixar esse último pedacinho para depois, fica mais fácil, vamos dividir isso aí, ó. Trump at first said he'd abide by the Supreme Court's rule, né? Então o Trump, a priori, de primeira vista, ele no início, no princípio, disse que ele aqui é um would, tá? Ó, aqui é um would. He would abide by, mas daí vira he'd abide by.
O que é esse abide by? Abide by é quando você segue uma regra, né? Você aceita e você obedece uma regra existente, né? Pode ser uma regra legal ou não, né? Uma regra de um jogo, não sei. Então seria algo como respeitar, que ele respeitaria, porque tem o would, né? Respeitaria a determinação, o rule ali em cima seria determinar, aqui é a determinação, ele respeitaria a determinação da Suprema Corte. If they say, aqui é o Trump falando, if they say to bring him back, I would tell them to bring him back. Aquele jeito com as mãos. If they say to bring him back, I would tell them to bring him back. If they say, se eles dissessem para trazê-lo de volta, eu diria a eles para trazê-los de volta. Né? Aquelas frases muito boas do Trump, que ele fala muita coisa, não diz praticamente nada. Now, the administration says their hands are tied. Mas agora, então aqui é o Trump dizendo que ele obedeceria a lei, e aqui agora a administração, o governo, disse que their hands are tied. Aqui é tudo, né? Their hands are tied. As mãos deles estão atadas. My hands are tied. Minhas mãos estão atadas. A expressãozinha, né? Não posso fazer nada, não tenho poder, não tenho liberdade. If your hands are tied, you are not free to behave in the way you would like. That's up to El Salvador. If they want to return him, that's not up to us. Olha só, that's up to. Vamos falar sobre that's up to. That's up to é tipo assim, ó, é com. That's up to me. É comigo. Ah, isso é comigo. Ah, onde é que eu registro isso, não sei o que lá. Ah, isso aí é com ele. That's up to him. Isso aí é com ele. That's up to him. Aqui é com El Salvador. That's up to El Salvador if they want to return him. Isso aí é com o El Salvador, se eles querem retorná-lo, trazê-lo de volta. That's not up to us. Isso aí não é com a gente. But in the Oval Office, the president of El Salvador made clear he's got no plans to send Abrego Garcia back to the US. Mas no Oval Office, no escritório oval, na sala oval, o presidente de El Salvador made clear, né? Deixou claro, he's got no plans, ele não tem nenhum plano to send Abrego Garcia back to the US, de mandar o Abrego Garcia de volta para os Estados Unidos. E aqui é o presidente de El Salvador falando, que inclusive fala muito bem. Caraca, tem um vocabulário muito distinguished, requintado, bonito. Gostei do inglês dele. How can I return him to the United States? Como eu posso trazê-lo de volta para os Estados Unidos? It's like I smuggle him into the United States, or what do I do? É tipo, eu faço o quê? Eu smuggle him into the United States. Smuggle is nice. To take things, when you take people from a place to another place secretly. Often, normally, illegally. Ou seja, contrabandear. Tipo, eu faço o que ele diz? Eu faço o quê? Eu contrabandeio ele para os Estados Unidos, ou o que eu faço? Or what do I do? Of course I'm not gonna do it. É claro que eu não farei isso. It's like é tipo assim, é um filler, é um vício de linguagem, né? Ele usa aqui, ó, it's like. É um vício de linguagem, né? It's like, I mean também é outro tipo de vício de linguagem. It's like, I mean, the question is preposterous. Olha esta palavrinha delicada aqui, ó. Preposterous. O que é isso aqui? It's like absurd, or even very silly, very stupid, né? Então seria algo como absurdo, né? A ideia é absurda. Aqui ele tá falando, the question is preposterous. A pergunta é absurda. Como é que ele vai tirar o cara de dentro da cadeia e trazer para os Estados Unidos? É isso que ele quis dizer, né? Que essa pergunta é absurda. E aí temos um último parágrafo aqui, é um cara do outro lado fazendo comentários sobre o que está acontecendo. Vamos lá, deixa eu voltar um pedacinho aqui. I mean, the question is preposterous. The Democratic leader of the House calling on the courts to use judicial powers to pressure the administration. The Supreme Court and/or the Federal District Court actually needs to enforce its order.
Legal, agora acabamos aqui. Então ele fala o seguinte, ó. Aqui, quer dizer, aqui é o narrador, né? The Democratic leader of the House calling on the courts to use judicial powers to pressure the administration. O líder democrata da Câmara, aqui o House, eu acho que a gente poderia fazer referência à Câmara dos Deputados, né? Ele está calling, né? Aqui é um is, né? Is calling. E o calling aqui não é que ele está chamando. Ele não está ligando, né? Aqui é meio que ele está apelando, tá? Então esse calling aqui passa essa ideia um pouquinho mais forte. Então o líder democrata da Câmara está apelando para as cortes para que eles usem poderes judiciais para fazer pressão no governo, to pressure the administration. Aqui é ele falando aí, né? The Supreme Court and or the Federal District Court actually needs to enforce its order. Então, a Suprema Corte ou a Corte do Distrito Federal precisa, na verdade, enforce. O que é enforce? É difícil. Eu vou tentar dar primeiro uma ideia e dar talvez uma tradução possível, né? Quando você enforce, you make certain people follow the rule. Você faz algumas pessoas seguirem as regras. Existem regras e aí você precisa enforce the law, fazer que a lei seja aplicada, tá? Um exemplo: the police must enforce the law. A polícia deve impor, talvez, a lei, impor a lei, fazer a lei acontecer, né? Então, ele precisa impor a ordem, impor a sua ordem. Acredito que é isso que ele queira dizer aqui. Alright? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui e a gente vai fazer uma última assistida juntos da cena inteira. Bora lá? Vamos lá? 1, 2, 3, let's go. Good morning, George. It's a nightmare scenario here. The Trump administration admits it mistakenly deported Kilmer Abrego Garcia to that notorious prison in El Salvador, and now they say the U.S. is powerless to get him back, despite an order upheld by the Supreme Court to bring him home. This is Kilmer Abrego Garcia, a Salvadoran migrant, husband and father living in Maryland, languishes in that notorious Salvadoran prison, despite a court order that the administration must bring him back to the U.S. The government claims Abrego Garcia is a member of the MS-13 gang, but a federal judge said last week they have offered no evidence to back that up, and he has no criminal record here or in El Salvador. And the Supreme Court last week unanimously ruled that the U.S. government must facilitate Abrego Garcia's return, calling his removal illegal. Trump at first said he'd abide by the Supreme Court's ruling. If they said to bring him back, I would tell them to bring him back. Now the administration says their hands are tied. That's up to El Salvador. If they want to return him, that's not up to us. But in the Oval Office, the president of El Salvador made clear he's got no plans to send Abrego Garcia back to the U.S. How can I return him to the United States? Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, the question is preposterous. The Democratic leader of the House calling on the courts to use judicial powers to pressure the administration. The Supreme Court and or the Federal District Court actually needs to enforce its order. Ok, very good. Now we finished. Terminamos. Espero que você tenha aprendido bastante vocabulário. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, confere o primeiro link da descrição para você ganhar 1 mês de graça na nossa plataforma de imersão Inglês 360. Neste 1 mês de graça, você também terá as aulas semanais que a gente faz em grupo, toda segunda-feira às 19 horas. Então, se cadastra no primeiro link da descrição. Espero te ver lá dentro do Inglês 360. Espero que você tenha curtido esta aulinha. Espero que você tenha realmente melhorado o seu entendimento. A gente se vê no próximo episódio e peace out.